Nós estamos começando uma live nesta manhã e eu quero chamar a sua atenção para o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7 ao 10, que diz o seguinte: mas nós temos esse tesouro em pote de barro para mostrar que o poder superior pertence a Deus e não a nós. Somos afligidos de todos os aspectos, mas não somos esmagados, perplexo, mas não levado ao desespero, perseguido, mas não abandonado, derrubado, mas não destruído. Sempre carregamos no nosso corpo a morte de Cristo, para que a vida de Jesus também possa se manifestar em nossos corpos. Shalom a todos, Deus abençoe aí a cada um dos amados irmãos, a você que vai estar conosco nessa live, que o eterno Deus te abençoe, a paz conse. Deus abençoe. Saudade também. Nós acabamos de ler aqui um texto que Paulo escreve dizendo que às vezes nós somos afligidos, mas não somos destruídos. E esse perplexo, mas não nos levar ao desespero. As más notícias são tudo que chega até a nós. Nós vivemos um mundo das más notícias, algumas delas fake. Oi, Eduarda, Deus abençoe. Algumas delas fakes, outras de fato e verdade, notícias que podem nos levar a viver uma vida longe daquilo que Deus tem preparado para mim e para você. E quando Paulo escreve essa palavra tem que entrar no nosso coração para nos trazer felicidade e bem-estar. Porque ele diz, perplexo, mas não levado ao desespero. Quantas notícias nós vamos receber que a gente vai ficar aí desesperado por algum instante ou sem querer acreditar. Amém, a paz, Luane. Sem querer acreditar que aquela notícia ou que aquela situação está acontecendo conosco. O que Paulo nos descreve é que o fato de ficarmos perplexos não pode nos deixar desesperado ou aflito. Só que nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas elas ficam aflitas por qualquer notícia, seja boas ou ruins. E isso talvez seja um mal de que muitas pessoas que hoje estão nos assistindo ou que vai nos assistir logo após essa live. São pessoas que ficam em desespero porque a sua fé não consegue manter-se firme em Deus. A palavra perplexo nos leva a mostrar que o desespero vem logo depois de uma má notícia. Paulo, autor dos maiores livros do Novo Testamento, por várias vezes ele ficou perplexo em ver as situações pelo qual ele entrou e ele não tinha como sair de situação. Paulo chega a dizer bem assim, olha, as marcas que eu levo na minha vida são as marcas de Cristo. Paulo também descreve na sua palavra, dizendo para mim e para você, que ele tinha um espinho na carne. Agora imagine a notícia de que alguém está o afligindo, que alguém está machucando, que alguém está deixando, tirando o seu chão, e ele continuou firme. Firme, por quê? Porque uma das coisas que você não pode viver é de desespero. Desespero rouba de você a oportunidade de vencer. Eu vou repetir. O desespero rouba de você a oportunidade de vencer. Por isso que Paulo chega a dizer, não entre em desespero. Amém? Lohane está me assistindo e ouvindo do Japão. Ore por nós, por favor, sim? Vamos orar sim.
Então, o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que o desespero, o perplexo, não nos rouba nada, mas o desespero nos rouba tudo. Porque o desespero é mostrar para Deus a falta de confiança que a gente tem em Deus. É mostrar para Deus a falta de segurança que nós temos quando estamos em Deus. Então Paulo, por várias vezes, passou por muitos momentos difíceis. E ele nunca entendeu certas coisas que estavam acontecendo com ele, mesmo sendo ele um homem que por várias vezes sofreu naufrágio. Imagine, Deus chega para Paulo e diz bem assim, olha, você vai passar, o navio vai passar por uma tempestade, ele vai se quebrar, mas nenhum dos que estão com você vai morrer. Querido, imagine, você viajando de avião e Deus chega para você e diz bem assim, olha, esse avião vai cair, mas ninguém vai morrer. Querido, perplexo, a notícia nos deixa perplexa, nos deixa sem chão. Mas olha o que Deus está dizendo para Paulo, mas nenhum vai se perder. É essa confiança que nos falta quando estamos enfrentando dificuldade. Eu não entendi. Não entendi não, Renatinho. Não entendi a sua pergunta. Então, o que Paulo está dizendo? As notícias sempre vão nos deixar atônitos, afoitos, mas não pode gerar em nós desespero. Porque, como eu estava falando, imagine se Paulo recebe a notícia de Deus dizendo, o Senhor vai destruir o barco, voltando agora. E respondendo aí a Renatinho, quantas pessoas recebem a notícia de morte e mantém-se a sua fé, mantém a sua confiança em Deus, crendo que Deus é capaz de livrar. Imagine Sadraque, Mesaque e Abednego, quando a fornalha de fogo foi aquecida 7 vezes mais. Imagine, eu falei a conexão, mas já voltamos. Então imagine Sadraque, Mesaque e Abednego recebendo a notícia de que vai ser lançado no fogo e a confiança dele. E aí ele faz a grande declaração, que a notícia foi para ele ficar perplexo. Tudo bem, a notícia não foi boa. Mas olha o que aconteceu. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles confiaram em Deus dizendo, se o Senhor nos livrar, Ele é Deus. Mas se Ele também não nos livrar, Ele continuará sendo Deus. Porque Deus não é só Deus porque nos tira da morte ou tira uma doença da nossa vida. Deus é Deus porque Ele é Deus. E é essa confiança que muitas das vezes muitas pessoas ficam perplexas e desesperadas. Por isso o texto de Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 até o 10, quando ele diz, mas nós somos como os tesouros em pote de barros. Ele está apontando para algo que está dentro de nós, como um tesouro que Deus colocou. Para mostrar o poder superior que pertence a Deus e não a mim. Porque esse é um poder que Deus colocou em nós pela marca de Cristo. Porque sabendo da sua morte, suportou a mensagem e levou até o fim ao ponto de permanecer fiel àquilo que foi dito. Então, quando Deus nos diz que nós vamos enfrentar, mas nós não precisamos entrar em desespero, porque Ele vai estar conosco. Bom, agora eu volto com a minha internet, né? Abandonei a internet do hotel para terminar essa live aí com todos vocês. Porque a internet do hotel está caindo muito e não está dando para permanecer com ela na live, senão não vou ficar muito tempo aí. Valeu, Daniel. Como eu estou falando, quem confia em Deus, querido, não pode ficar de maneira nenhuma desesperado.
Essa é a marca de um cristão, essa é a confiança. Um dia alguém me perguntou, apóstolo, qual a marca de um cristão, além do caráter, da personalidade do Cristo? Eu falei para ele, a confiança até a morte. Confiança de que as Escrituras são verdadeiras e que elas vão se cumprir na nossa vida no tempo que Deus estabeleceu a partir da nossa confiança e a partir da nossa fé. Paulo está falando de tantas coisas que ele está passando, e eu acredito que muita gente nessa manhã também enfrentando muitas lutas. Eu quero dizer aqui para você, ó, são tantas coisas que parece que vem nos desconectar, tentando fazer de nós pessoas inseguras, pessoas descrentes do que Deus é capaz de fazer. Nós observamos que muitas das vezes os pais que têm filhos rebeldes, quando recebem a notícia que o filho está envolvido com drogas, que o filho foi preso, que essa notícia muitas das vezes faz os pais ficarem em desespero, e ele logo pergunta, meu Deus, fiz de tudo para o meu filho ser um bom homem, minha filha ser uma boa mulher, e eles acabaram desviando-se dos princípios, né? Aí Provérbios diz bem assim, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Ou, eu gosto da Bíblia Viva, que diz bem assim, ensina no caminho o modo de vida que seu filho deve andar. Sim, Iris, vamos orar sim por seu esposo. Certo, ok. Amém, amém, Iris. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe mesmo aí. Parabéns pela gravidez, apóstolo Dalton, um abraço. Então, o Paulo diz o seguinte, somos afligidos em todos os aspectos, mas não somos esmagados. Quando a vida nos derruba, nós temos que subir das cinzas. Quando a vida nos queima, nós temos que nos levantar, nós temos que nos aprimorar. Quando as coisas parecem não darem certo para mim e para você, não quer dizer que um dia ruim vai fazer com que toda a minha vida seja ruim. Um dia ruim não pode definir a minha história. Um momento mesmo ruim não pode definir minha história. Por isso que ele diz bem assim, somos afligidos sim, em vários aspectos, mas não somos esmagados por isso. Nós enfrentamos uma série de aflições, mas isso não pode nos levar à cinza sem que você renasça disso. Gosto do texto de Jó, quando ele diz bem assim, a árvore cortada, mesmo caída ao cheiro das árvores, voltará a brotar. Vai voltar a brotar, a crescer. Esmagado sim, afligido de muitas formas sim, perplexo com muita situação sim, levado ao desespero nunca. Levar ao desespero não. O desespero não pode ser a marca do cristão, a confiança é a marca do cristão. O erguer-se da situação é a marca do cristão. O viver de uma vida cheia de paz, cheia de alegria é a marca do cristão. Então, ele diz bem assim, perseguido, mas não abandonado. Quantas pessoas têm sido perseguidas e machucadas na escola, perseguida e machucada no trabalho, perseguida e machucada. Mas olha só, aqui diz bem assim, perseguidos, mas não abandonados. O próprio Deus descreve que ele vai estar conosco todos os dias. Só que aí tem um segredo que está nesse texto, lá em Mateus capítulo 28, versículo 20. Ele diz o seguinte, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e aí eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Porque Deus sempre vai estar conosco no meio das nossas palavras, no meio das palavras que Ele tem nos dado, no meio do ensino. Deus agora está conosco. E Ele é capaz já de fazer milagre, tanto na vida da Iris, do esposo, como na vida dos nossos irmãos lá no Japão,
e na vida de todos os outros que nos pedem oração nesse momento, e já chegando no final. Aí ele diz bem assim, olha, perseguiram, mas não abandonaram. Deus não nos abandona. Ninguém pode se sentir abandonado quando Deus está com você. As perseguições, elas fazem parte. Às vezes somos perseguidos por banco que quer cobrar de nós o que devemos de fato. E nós temos que entender que Deus não nos abandona e Ele vai estar conosco, gerando em nós aquilo que precisamos para sanar ou pagar a dívida. Porque perseguido, mas não abandonado. Deus não te abandona. Deus não abandona os seus. Ele disse, passares pelo fogo, estarei contigo. Pelas águas não submergerão. E ele disse, passar pelo vale da sombra da morte, estarei contigo. Então, Deus diz o seguinte, no meio de todas essas perseguições, de fogo, de morte, de inimigos cercando, eu não te abandonarei, eu estarei com você. Então, a perseguição não pode ser para você, um motivo para você se sentir abandonado. Ah, mas parece que Deus esqueceu de mim. Não, Deus não esqueceu de você. É mais fácil você esquecer de você do que Deus esquecer de você. Por isso que Isaías 49 ou 59 diz bem assim, ainda que uma mãe viesse esquecer do seu filho, o Senhor diz, eu, Senhor, nunca esquecerei de você. Aí diz bem assim, ó, derrubado, mas não destruído. Quantas vezes nós continuamos a subir, a lutar por coisas e simplesmente parece que o chão é mais escorregadiço do que tudo na vida. Às vezes no chão da empresa, do relacionamento, parece que o chão só nos leva para baixo. Ele está dizendo, olha, podemos até ser derrubados, mas nunca seremos destruídos. As pessoas podem até estar tentando nos derrubar durante a nossa trajetória, as pessoas podem até tentar nos derrubar ministerialmente, pessoas podem até tentar nos derrubar financeiramente, no nosso relacionamento, esposa, filhos, mas olha o que é que a Bíblia diz. A Bíblia diz, olha, você pode ser até derrubado, mas nunca vai ser destruído. O fato de você agora estar caído não quer dizer que Deus te abandonou ou te destruiu, né? Deus, nós vamos orar sim, Lohane, em nome de Jesus, pela sua saúde e do seu esposo. Então, o fato de você estar derrubado, de alguém ter te derrubado, de alguém ter prejudicado a tua vida, não quer dizer que você foi abandonado e que agora a sua vida... Não. Por isso que Paulo diz, ó, derrubado, mas não destruído. Porque nós precisamos continuar voltando à palavra de Deus e sabendo que Deus é capaz de fazer tudo aquilo que Ele nos fez, porque Ele nos constrói a partir da sua palavra. Deus nos constrói a partir do que Ele diz. É importante estar na igreja, é importante congregar. Tem muita gente deixando de congregar, porque hoje tem a facilidade de ouvir uma live como essa e ser instruído, e aí abandona a igreja. Mas olha o que a Bíblia diz, não abandone a palavra e nem a congregação, como é o defeito de muitos. Você pode estar sendo destruído um próprio ministério, mas não fique preocupado, Deus não vai deixar você ser destruído. Sua fé não vai ser destruída, a sua confiança não pode ser destruída. A mão de Deus sempre nos levantará em todos os momentos. Nós temos que aprender a louvar a Deus mediante qualquer circunstância, é isso que Paulo está dizendo. Nós precisamos sim. Shalom, Jonathan, meu amigo. Shalom. Bom tê-lo aí conosco. Então, Paulo está nos levando a refletir sobre essa situação. Que mesmo que você caia, entenda. Cair, muitas das vezes, é importante para levantarmos outras pessoas. Porque, às vezes, nós caímos e junto, quando nos erguemos conosco outras pessoas que caídas também na mesma situação, só que nós aprendemos com os erros, e esses erros fazem com que torne-se uma escola, e essa escola que nos treina, nos faz adquirir força e capacidade para erguer outros de situações. Ou você acha que Deus, em 124 anos da vida de Moisés, olha só, os primeiros meses de Moisés foi calado com a boca tapada, os 6 primeiros meses. Quando os pais perceberam que não podia mais controlar o choro,
porque ele vivia, ele chorava dentro dele, porque a boca dele era tapada, ele estava ali caído. Aí Deus vai, põe ele, a estratégia, Jobedeque, né? Que fez ali o barco, foi morar no palácio, 40 anos no palácio, aprendeu a ser príncipe, depois foi para o deserto, aprendeu a estratégia de viver no deserto, e depois ele se torna libertador do povo. Olha duas coisas. Primeiro, um escravo não pode libertar outro escravo. Primeiro, se Moisés vivesse como escravo, ele não tinha condições de liderar aquela nação inteira. Então Deus dá para ele a estratégia de liderança, fazendo ele príncipe, aprendendo ali na faculdade do Egito. Deus o ergue, agora Deus manda para o deserto, treina ele a viver no deserto, porque ele ficou ali 40 anos pastoreando ali as ovelhas do seu sogro. E aí Deus agora tem um príncipe e tem um perito em deserto. Aí agora, durante 40 anos, aquele que a gente achava que tinha sido derrubado, porque fugiu e se tornou-se agora um pastor, ele se levanta das cinzas, conforme o texto de Paulo, derrubado, mas não abatido, não destruído. Ele agora volta e se torna o maior libertador do povo de Israel. Agora ele pode andar no deserto, porque ele é perito no deserto, mas ele também é perito em comando, porque Deus fez dele 40 anos príncipe, Deus fez dele 40 anos perito em deserto, e ele agora pode ser o professor, o guia daquela nação inteira. Então, às vezes, o seu cair, o prostrar-se, aquilo que você está enfrentando, não quer dizer que você está abatido, que você foi destruído. Não, 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 não. Quer dizer que Deus pode estar te treinando para que você possa erguer outros, tirar outros da situação que você enfrentou, mas que você saiu com todo o louvor, com toda a crença. Sempre que carregamos o nosso corpo, a marca de Cristo, segundo a parte final do texto, nós percebemos que o próprio Jesus disse que, tendo em nós o mesmo Espírito que houve em Cristo, a mesma atitude, o mesmo pensar, nós podemos até ser perseguidos, mas nunca estaremos desanimados. Perseguido, mas nunca destruído. O que nós, e finalizando aqui essa live com todos vocês, quando nós nos tornamos servos do Senhor, ou até mesmo um graveto, às vezes parece que nós nos sentimos tão inferior aos outros, ao ponto de acharmos que a nossa vida não vai continuar. Mas eu quero dizer para você que das maiores experiências que eu tive na vida, algumas delas veio por ter aquelas notícias ruins, que me manteve calmo e confiante e vi Deus operar. Quando eu olho para essa palavra perplexo, porque eu tenho amigos que estão enfrentando aí câncer, estão enfrentando aí lutas, e essa mensagem, quando chegou do médico para alguns deles, tenho certeza que o fez mal. Mas alguns deles conseguiram encontrar, não desesperado, ou não se desesperou por aquilo que eles estavam enfrentando. Nós vivemos em um mundo onde as aflições, elas fazem parte da vida das pessoas. Não tem como alguém chegar para mim e dizer que neste mundo não tem nenhuma aflição. Toda aflição que você passa, valeu Ana, saudade, toda aflição que você passa, ela só não pode gerar em você desespero, porque o desespero é uma demonstração de falta de confiança em Deus. As notícias sempre vão vir de um lado ou de outro, mas não se desespere. As notícias, as palavras que você ouve não são mais poderosas do que a palavra de Deus. As mentiras que contam ao seu respeito nunca serão mais valiosas ou mais poderosas do que a palavra de Deus. É necessário haver uma certa confiança no que Deus diz. Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte: esse Espírito que
está em vós, que também, esse é o Espírito que estava em vós, que também estava em Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo de número 5. Para dirigir nossas atenções, nós precisamos entender com mais profundidade que dentro de nós há o mesmo Espírito que houve em Cristo, que passou sabendo que havia a cruz, mas não entrou em desespero e venceu a cruz, venceu a morte, e por isso hoje nós temos direito à vida eterna. Deus nunca exigiu de nós um dom de sacrifício, de algo maior em troca, porque o maior sacrifício a nós foi dado por Cristo, mostrando como superar as dificuldades que muitas das vezes enfrentamos. Quando Deus nos dá uma visão, Ele também nos dará a capacidade, as oportunidades para que possamos vencer todas as coisas. Não adianta você dizer, apóstolo, eu tinha uma visão, mas agora eu recebi uma má notícia e eu não sei mais o que fazer. Querido, Deus que dá a visão também lhe dá a capacidade. Não se desespere, acredite. Deus vai te dar o que você precisa. Você não vai ficar derrotado porque alguém disse que você não vai vencer. Você não vai morrer porque o médico disse que não tem jeito. Acredite, há uma palavra mais forte, é a de Deus. Passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passará. Acredite que as coisas, lutas que você enfrenta hoje, serão mudadas. Deus transformará a sua luta em vitória. Há mais de Deus para você do que o que você imagina. Há anjos do Senhor acampando ao teu redor para te guardar e te livrar de todo mal. Guarde a tua mente. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conforme com esse século, sejam conformados, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possas experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Quando Deus fala conosco, nós temos que entender. A falta de uma palavra de Deus deixa com que as palavras ruins dos outros incomode a nossa alma. A falta da palavra de Deus em nosso coração deixa que as palavras ruins dos outros incomodem a nossa alma. É desagradável, tanto para mim quanto para você, ler relatórios que muitas das vezes nos levam para baixo, ler notícias que nos deixam desapontados. Mas olha, perplexo, mas nunca desesperado. O desespero sempre roubará de nós a oportunidade de que confiamos em Deus. O Senhor não apenas nos mostrará o caminho a seguir, mas Ele também estará observando a nós o tempo todo. É o que está escrito no Salmos 32, versículo 8. Você não precisa de um GPS para entender a sua jornada em Deus. Você só precisa ler a palavra. A instrução de Deus sempre te levará a novos lugares e novas oportunidades. Não entre em desespero. A notícia não pode roubar de você a sua alegria. As situações não podem roubar de você a tua confiança. Você não precisa de um novo aplicativo para confiar em Deus. Você só precisa voltar às antigas páginas das Sagradas Escrituras e descobrir ali o que Deus tem de novo para você. Porque as Escrituras podem ser antigas, mas a palavra dele se renova a cada manhã. Dê a Deus, a Ele, toda a obrigação para te conduzir. Ele colocará uma oportunidade nova e te colocará na prática se você seguir os princípios bíblicos. Se você entender o que Deus tem para você, cara, acabou. Não são discursos ruins que vão roubar de você o que Deus colocou na tua alma. Não são as palavras de ódio, de discórdia de alguém que pode roubar de você a sua confiança em Deus. Deus está contigo. Se você deseja aumentar a sua oportunidade, querido, então você precisa aumentar o que você faz. Se você precisa aumentar as oportunidades, então você precisa aumentar o que você faz. Aumente o que você faz. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, te enriquecer. Nunca esqueça que Deus guarda todos os seus livros, a nossa história.
no seu livro a nossa história. Toda a história de nossa vida, quando ficamos perplexos, quando ficamos desanimados, quando. Eu quero deixar aqui, né, na final dessa live, para todos vocês, uma mensagem. As notícias sempre serão e sempre chegarão aos seus ouvidos para te desanimar ou para roubar de você toda a esperança que você tem. Você nunca foi chamado por Deus para viver perplexo, para viver desanimado. Você nunca foi chamado. Mas é comum encontrarmos na nossa trajetória momentos onde nós seremos confrontados. Como eu falei aqui no início da live, imaginem Deus chegando para Paulo dizendo: Paulo, o barco vai vir uma tempestade, o barco vai quebrar, mas nenhum de vocês vão morrer. E Paulo, cheio de confiança, disse para Deus e para o povo: olha, o Senhor me falou que o barco vai se quebrar, mas nenhum de nós vamos morrer. Que notícia perplexa. Mas olha, ele ficou desanimado, desesperado? Não. Ele confiou em Deus. Se você recebeu uma notícia ruim, não se desespere. Não se desespere. Não quer dizer que o seu barco pode quebrar. As situações podem quebrar, mas você não. O Abílio Diniz, o dono do Pão de Açúcar, quando ele quebrou, ele disse bem assim: olha, o circo pegou fogo, mas o palhaço está vivo. Isso quer dizer que ainda vai haver espetáculo. São tantas coisas que pode... Abílio Diniz, sem conhecer o Evangelho, diz uma frase que viralizou no meio dos grandes empresários: o circo pode pegar fogo, o que não pode morrer é o palhaço. Porque se o palhaço não morrer, o palhaço pode dar espetáculo em qualquer lugar e rever o seu circo. Paulo fala a mesma coisa, só que ele diz: olha, o barco quebra, mas nós continuaremos vivos. A notícia não é boa, mas olha, queria dizer para você, não fique desesperado, porque o mesmo Espírito que esteve em Cristo está em vós. E se Cristo conseguiu vencer a morte, venceu a cruz, venceu a dor, você também vai vencer. É só confiar na palavra de Deus, manter-se firme, acreditando que o que Deus disse é verdade e Ele vai cumprir todas as suas promessas. Eu quero deixar aqui um forte abraço com todos vocês, para todos vocês nessa live de conexão, perplexo, mas não desesperado. As notícias podem não ser boas, mas não pode roubar de você o ânimo e a confiança que você tem em Deus. Quero fazer uma oração para todos vocês. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar a vida de todas as pessoas que assistiram ou vão assistir essa live, que talvez receberam uma notícia ruim, uma notícia de morte, uma notícia de desespero. Talvez alguns estejam enfrentando momentos difíceis na sua vida. Alguns, como a nossa irmã Ruane, lá no Japão, que nos pediu oração porque está com problemas emocionais e sentimentais em relação à sua vida conjugal. Aqueles que estão precisando de um milagre na saúde, porque receberam um diagnóstico médico, eu declaro cura para o enfermo, eu declaro milagre para aquele que precisa de uma porta de emprego, que está desesperado, porque precisa que o Senhor abra uma porta, que o Senhor traga prosperidade para aqueles que receberam a má notícia, que estão desempregados e que agora ele não tem mais como levar o sustento para a sua casa. Que o Senhor abra as grandes oportunidades e que, mesmo que a notícia seja de gerar perplexidade na vida desta pessoa, que ela não possa entrar em desespero, porque quem confia no Senhor renovarão suas forças, voarão com asas como de águia, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. Essa é a tua promessa para aquele que confia no Senhor. E eu quero declarar que essa promessa esteja na vida de todos aqueles que participaram conosco nessa live. Perplexo, mas não desesperado, porque o desespero é a falta de confiança no Senhor. Mas nós manteremos a nossa confiança e acreditaremos que o milagre já chegou agora na vida de todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima. Se o senhor disser que sim, estou falando aqui do hotel. A internet caiu algumas vezes. Mas aí eu usei a internet do meu próprio celular, do meu plano.
Que Deus abençoe. Ao meu amigo Antônio Carlos, apóstolo, shalom. E se você puder assistir a live, você assista aí. Perplexo, mas não, mas não desesperado. As notícias ruins não podem construir uma história ruim para você. As coisas ruins que te acontecem não podem tirar você do curso. O seu curso é mais importante. A palavra do Senhor é para você, a bússola é para você, o guia, o seu horizonte. Deus abençoe a você. Até a próxima live, que o Senhor disser que sim. Até lá, em nome de Jesus. Shalom.